Boa noite, pessoal. Estamos entrando em mais uma live aqui, a MB, dessa vez com a Suno. Recebemos com grande prazer o Thiago Reis e o professor Baroni, os dois analistas CNPI. O Thiago é fundador da Suno, um dos fundadores, né? Não sei se é só um fundador ou mais de um, Thiago. E estrategista-chefe da Suno. E o Baroni é uma referência, um especialista em fundos imobiliários. De todo mundo que nos acompanha nos grupos aí já ouviu falar pelo menos uma vez do Thiago e do Baroni, e o Baroni sendo sempre a referência dos fundos imobiliários, todo mundo adora o cara. Eu passo a palavra agora para o Thiago se apresentar melhor, porque o Thiago com certeza tem todos esses elementos dele, depois Baroni, e em seguida a gente segue fazendo a sequência do que a gente tem feito nesse trabalho de apresentação da Suno, e depois aí de um bate-papo com esses dois caras, esses dois feras aí, para a gente trabalhar um pouquinho falando sobre ações e depois também para o Baroni dar a aula dele sobre fundos imobiliários. E aí, Thiago? Pessoal, enorme prazer aqui estar com vocês. Espero estar com vocês aqui somente deste lado e não do outro lado aí. Legal. Eu sou fundador da Suno Research, sou analista CNPI, mas eu sou, antes de tudo, assim como o Baroni, um apaixonado por investimentos. As pessoas, às vezes, têm as suas paixões, né? Suas paixões intelectuais. Tem gente que gosta de jogar xadrez, tem gente que gosta de jogar pôquer, tem gente que gosta de montar quebra-cabeça. E eu gosto de montar os quebra-cabeças do mercado de capitais. Na hora que você vai analisar uma empresa, é quase como analisar um caso jurídico aí de vocês. Você tem a motivação das pessoas, você tem fatos, você tem dados, e no final do dia você tem que tomar uma decisão sem sempre ter todas as informações que você quer. A informação que você quer no mundo dos investimentos é se vai subir ou não no seu período de investimento. E para isso, você tem que fazer as suas análises, né? Então, no fundo, todo mundo aqui está fazendo o julgamento dos outros, a gente está fazendo julgamento dos ativos que a gente analisa. Então, tem muita semelhança entre os dois mundos. É mais ou menos isso o nosso trabalho, né, professor Baroni? É fazer um trabalho investigativo para chegar na melhor análise possível. Se alguém está comprando, o outro está vendendo, e vai ganhar dinheiro quem fizer a melhor análise. Essa é um pouco da nossa tese. É isso aí. Obrigado, Paulo. Obrigado, Thiago, aí, por estar junto mais uma vez nesse bate-papo com os juízes aí. E lembrando que hoje eu acho que o universo de investimentos, ele alcança todos os níveis, todos os estados, todas as cidades, e boa parte do trabalho que a gente faz aqui na Suno é pensando em ter uma base cada vez mais pulverizada, acreditando que essa educação financeira ela tem condições de alcançar o Brasil todo. Obrigado mesmo pelo convite. O Thiago falou muito bem, e eu quero completar dizendo que o trabalho nosso envolve ligar as pontas, né? Porque muitas das vezes a análise de um fundo, a análise de uma empresa, são dados que estão soltos e cabe ao analista do lado de cá fazer o vínculo das pontas, ligar as coisas e, ao mesmo tempo, tentar olhar um pouco mais adiante. Então, nós somos treinados aqui para tentar olhar um pouco mais à frente, olhar um pouco a tese de investimentos para saber se ela faz sentido e se ela tem alguma perenidade, né? E mais do que nunca, nessa pandemia, muita coisa a gente aprendeu, muita coisa a gente reafirmou, muita coisa a gente colocou em xeque. Então, acho que essa live de hoje tem muitos assuntos que a gente pode tratar aqui. Eu quero falar sobre fundos imobiliários e também deixar todos muito à vontade para fazer esses questionamentos. Eu tenho uma tese muito formada aí, desde o ápice da pandemia até agora, nessa saída, né, nesse túnel de saída. Como eu falei lá atrás, a gente estava mergulhando num túnel que estava totalmente escuro, a gente não sabia como é que sairíamos. Estávamos certos que sairíamos, mas como sairíamos ainda tinha muita incerteza. E agora a gente já tem muito mais informação, já temos muito mais elementos para fazer essa análise, e um pouco do que eu vou falar nessa live de hoje vai nessa direção. Então, obrigado pelo convite. O Thiago tem uma introdução aí com vocês, mas logo depois, na sequência, eu já entro para a gente poder fazer esse bate-papo. Obrigado, viu, Paulo? Legal, eu que agradeço, Baroni, e agradeço em nome da nossa presidente, a Renata Gil, agradeço aos funcionários aí da Suno que nos atenderam tão bem, e a organização foi fantástica, correu tudo bem, em especial aí a Glenda, que veio me acompanhando nesse período todo de organização, a Dani, que está aqui com a gente, e o Alexandre, que foi o primeiro
contato que eu fiz ali, peguei no LinkedIn, mandei uma mensagem para ele, ele prontamente respondeu e enfim, deu tudo certo. Do lado da MB, agradeço também as nossas funcionárias que estão aí nos seguindo, as duas Renatas, além da presidente, as duas Renatas que são responsáveis aí tanto por fazer isso acontecer como pela divulgação. Então, um agradecimento especial a todo mundo que nos auxilia e que nos permite chegar até aqui. E, bom, e aí vamos ao assunto, né, geral, que é o que o pessoal realmente quer, não é as nossas introduções, a nossa introdução chata aqui. Tiagão, queria que você falasse um pouquinho da história da Suno, né, apresentar a empresa para a gente, o que vocês fazem, o que vocês, qual o mote, né, o que vocês, o que move a Suno e os objetivos principais, evidentemente, não só como empresário, mas como um fornecedor de conteúdo e de educação financeira para o povo brasileiro. Obrigado, Paulo. Bom, assim, o que a Suno faz é ajudar os investidores individuais e até institucionais a alcançarem seus objetivos financeiros. Numa frase de Twitter, é isso. Nós focamos mais na parte de investimentos, né? Eu acho que tem duas grandes fases da vida, né, da financeira da pessoa. Primeiro, o cara tem que poupar dinheiro no final do mês, e a gente sabe que poucos brasileiros conseguem fazer isso. As tentações do consumo são sempre grandes, e para boa parte da população é verdade também que a renda não é tão alta. Então, é um fator que dificulta, de fato, quando a renda é baixa, e a renda do nosso país ela é baixa. E depois que o cara consegue fazer sobrar dinheiro, aí vem a parte dos investimentos. E no Brasil, a gente tem um histórico de investimentos muito pobre, até aquela época da inflação, final da década de 80, que eu nem vivi muito. O grande investimento eram os imóveis, né? O brasileiro conseguia fazer sobrar dinheiro, ele ia lá, comprava um imóvel e tal, porque aquilo lá mantinha o poder de compra, né? Protegia da inflação. Daí, com o Plano Real, os juros altos para manter a inflação baixa, o grande atrativo foi a renda fixa. Mas para manter essa renda fixa elevada, o Brasil teve que passar de uma carga tributária de 20 para 30 alto, aí estou falando grandes números, muito para pagar essa conta de juros. Né? O Brasil deve ter sido o único país da história da humanidade que aguentou aí quase 20 anos ou mais de 20 anos de juros elevados. Qualquer país que tivesse juros de 2 dígitos teria tido problemas. Como o Brasil tinha um endividamento baixo, uma carga tributária ainda baixa, deu para fazer isso durante um tempo. Só que uma hora a conta vem. Essa carga tributária pesada tem atrapalhado bastante a economia brasileira. E, felizmente, nos últimos anos, os juros têm caído por uma série de fatores. Isso eu acho bom para quem pega dinheiro emprestado, para quem é investidor, para quem é principalmente empreendedor, né? Você consegue captar dinheiro mais barato. Ainda não chegou na ponta final, mas vai chegar ao longo do tempo, eu não tenho muita dúvida disso. E com os juros baixos, as pessoas têm que, vamos dizer assim, estudar um pouco mais alternativas de risco e coisas que já existia fora do Brasil, mas que para o brasileiro é novidade. Se você for ver a categoria de investimentos financeiros que mais valorizou nas principais economias do mundo nos últimos 100 anos, inclusive no Brasil, foi o investimento em ações. Então, quando a gente vê o CDI atualmente aí na casa de 2 é alguma coisa, tira imposto de renda, sobra menos de 2%, com uma inflação de talvez 4%, cada um tem a sua inflação, a minha até um pouco maior que isso, a gente descobre que deixar dinheiro no CDI é como deixar um sorvete derretendo num sol de 40 graus. Você vai, depois de um tempinho, tem menos dinheiro lá. Né? Você está perdendo dinheiro a conta-gotas. Esse é o CDI do Brasil. Quem quer investir vai ter, pensando na aposentadoria ou na independência financeira, vai ter que correr mais risco. Essa é a realidade, não adianta fugir, não adianta correr, e assim no mundo todo. Como que lá fora se investe? Se você for ver, a maior parte dos fundos de pensão e as pessoas investem na sua aposentadoria investindo em ações, seja através de fundos, ETFs, o investimento direto em ações. Existem vários
produtos financeiros para você investir em ações e renda variável, né? Quando eu falo de ações aqui, não é o único produto de renda variável. O Baroni daqui a pouco vai falar de fundos imobiliários, e aproveitem aí, porque ele é um dos maiores experts do Brasil, por isso que a gente recrutou para a Suno. E a gente veio justamente para fazer essa ponte. As pessoas, muitas vezes na correria do dia a dia, não têm a mesma paixão, o mesmo tempo para se dedicar a uma análise que é um processo, vamos dizer assim, longo, né? E a Suno vem justamente para fazer essa ponte entre o investidor que reconheceu a necessidade de fazer os seus investimentos no futuro, mas ele não tem a condição de fazer a sua própria análise, seja por falta de tempo, seja por falta de dedicação, ou mesmo preparo mesmo. Nem todo mundo quer ser um analista, e a Suno vem justamente para servir essas pessoas que querem ter um auxílio de um profissional na escolha de investimento e sem os vícios e incentivos cruzados que existem em outras instituições. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém, mas é sempre perigoso quando quem te recomenda um investimento, ele está ganhando uma comissão daquele investimento. É tentador fazer a recomendação que paga mais rebate, né? Eu, na posição deles, faria talvez a mesma coisa. Como é que eu faço para não fazer isso? Não me coloco nessa posição. Então, a Suno vem justamente com esse modelo moderno, que você paga por um serviço e recebe a análise, né? A gente não está recebendo comissão. Quando a gente indica a ação do Google ou do Itaú, a gente não está recebendo comissão do Google nem do Itaú. A gente está fazendo aquela que a gente acredita que é a melhor recomendação para aquele momento. Então, essa é um pouco a nossa diferença para outras empresas do segmento financeiro. A receita da Suno vem das assinaturas, né? Assinaturas, a maior parte delas, independentemente das recomendações que são feitas. Por enquanto, essas são nossas principais fontes de receita, assinaturas e cursos. Uhum. Que cursos que vocês têm, Thiago? Putz, a gente tem vários cursos, cara. A gente tem todo tipo de curso aqui na Suno. A gente tem cursos voltados para quem quer tirar certificação, né? Então, tem pessoas que querem entrar no mercado financeiro, e certificação às vezes uma questão regulatória, né? E abre portas também. Então, se você quer ser um analista, é mais ou menos que nem você quer ser um advogado, você tem que ter OAB, né? Você quer, para ser juiz, tem que ter OAB também ou não? Não precisa. Precisa passar no concurso, né? Mas não precisa ter OAB. Aliás, a gente nem pode advogar enquanto juiz. Ah, tá. Bom, não a certificação seria o concurso público. Tá bom. Exato. Então, alguns de vocês devem ter feito cursinhos para passar nesses cursos que são bastante disputados. E no mercado financeiro é parecido, né? Com a diferença que não é um curso para passar num concurso, é um curso para ter uma certificação, e com essa certificação agora você pode bater na porta das instituições. Então, a gente tem esses cursos para certificação. A gente tem cursos também para quem quer aprender mais, por exemplo, sobre fundo imobiliário, sobre investimento fora, como analisar uma ação, como construir uma carteira de ações diversificada, como investir. Que mais aí, Baroni? Os primeiros passos para quem quiser investir. Enfim, a gente tem uma série de cursos lá, a gente deve ter uns 10 cursos que a gente dá e que as pessoas saem muito aceleradas, né? Quando você faz um curso, você pula muitas etapas. Uhum. E até falando de certificação, porque eu tenho CFP, né? Eu tirei CFP e algumas pessoas até me perguntaram. Eu recentemente consegui isso. E algumas pessoas até me perguntaram sobre essas certificações, e agora você falando, né? Porque, assim, algumas pessoas demonstraram interesse também em tirar. Cursos para quais certificações vocês têm? Deixa eu ver aqui. Eu vou falar. CPA 10, CPA 20, CNPI e a de agente autônomo. Essas eu tenho certeza. Que eu saiba são essas. E eu quero até te fazer uma pergunta, Paulo. Você acha que a certificação te ajudou a se tornar um investidor melhor? Sim, eu assim, que na verdade eu já estudava muito, né,
antes da certificação. Isso até me ajudou, me facilitou na aprovação. Mas estudar para a certificação me fez aprender ainda um pouco mais. Legal. Então ajudou sim. Mas como eu já vinha estudando há muito tempo, né? Muita coisa ali eu já conhecia. Mas claro, sempre tem alguma coisa nova para a gente aprender. Eu queria só lembrar o pessoal que a gente tem o chat aqui, então as perguntas podem fazer pelo chat, a gente passa, tá, para o Thiago, para o Baroni, no momento oportuno aqui. Eu gosto de responder perguntas. Deixa eu ver acho que é onde eu mais adiciono valor. Joia, beleza. Tá, então, vamos, já que a gente vai falar com você primeiro, e até aviso ao público aqui, o Thiago vai ter um compromisso às 8, vai ter que sair um pouco compromisso mais cedo, que eu faço, né, com o Brasil. também... Eu faço live todo dia de segunda a quinta, eu faço live às 8 da noite lá no meu Instagram. Então, dessa vez você vai ter juízes a menos assistindo sua live. A hora que terminar a nossa, o pessoal vai para lá. Sabe que a gente tem muito juiz que acompanha a gente, né? Thiago, oi. A gente tem muito juiz que acompanha a gente. Eu sei disso porque... como eu te disse antes da gente começar. Juiz médico, fazendeiro, jogador de futebol. A gente tem muito aí que segue a gente. Sempre falam bastante dos juízes, advogados e médicos que acompanham Advogado bastante também. Esse trabalho de vocês. Thiago, como é que vocês aí da Suno, você, analista, vê as perspectivas para a Bolsa de Valores daqui para frente? A gente está passando, né? Na verdade, estamos, se Deus quiser, terminando essa fase de uma pandemia, uma crise. A crise a gente ainda está no meio e pode vir até mais, né? A gente não sabe. Mas como é que vocês da Suno estão interpretando isso, estão olhando para tudo isso que está acontecendo? E quais as perspectivas para vocês, especialmente aí em Bolsa de Valores? Tá bom. Na Suno, aqui a gente evita, Paulo, analisar a bolsa. Eu prefiro analisar ativos específicos, né? Em vez de falar de Ibovespa, eu prefiro falar de Itaú, de Petrobras, porque dentro da bolsa você tem de tudo lá dentro. Você tem empresas que valem a pena investir e outras que valem menos a pena investir. Então, nosso trabalho aqui é separar esse joio do trigo e enfim, sugerir investimentos alinhados com essas empresas que a gente acredita que são as que têm mais potencial, né? Dito isso, eu vejo um grupo de ações na Bolsa extremamente cara e outro que está mais barato, mas está, vamos assim, em situações de mais risco, né? Então, as boas empresas da Bolsa, empresas como Lojas Renner, Localiza, VEG, que são excelentes empresas, estão em múltiplos negociados que eu nunca vi na minha vida, né? Em múltiplos extremamente elevados. Se eu falar para o Baroni aqui, ele nem vai acreditar, Baroni. Tem VEG negociando a quase 100 vezes o lucro desse ano, assim. Então, enquanto isso, os fundos imobiliários negociam ao que 15 vezes a geração de caixa desse ano. Então, é só um detalhe, né? Explicando para todo mundo que esse múltiplo diz o quê? Que você demoraria 100 anos, tem que ter lucro durante 100 anos para recomprar aquele valor investido. Então, isso mostra que realmente o fundo imobiliário ainda é um produto que, no que tange o PL, é um produto muito atrativo, até porque tem mais ou menos o mesmo múltiplo, né? Eles são muito correlacionados. Obviamente que a empresa pode crescer. Certamente a VEG vai crescer seus lucros aí nos próximos anos, o que pode diminuir esse múltiplo lá na frente. Mas eu estou vendo aqui a projeção de analistas, para 2023 está mais de 40 vezes o lucro. 2023 vai rolar muita água até lá e 40 vezes lucro ainda é um múltiplo extremamente elevado. Então, as boas empresas da Bolsa, elas estão num patamar de preço que nunca foi visto antes, né? E daí você tem ali um grupo de empresas, vamos dizer assim, mais arriscadas, estatais, empresas do segmento bancário que devem perder rentabilidade por conta, enfim, de toda a competição que está começando a surgir no mercado bancário como um todo, em todas as linhas de negócio dos bancos, eles estão sofrendo mais competição do que tinha no passado. Cartões, adquirência,
seguros, investimento, eles estão passando por desafios, né? Em várias dessas linhas eles têm perdido o mercado e perdido rentabilidade também. Então, não é tão trivial assim. Hoje a escolha, ela é dura, né? Entre empresas muito boas, mas muito caras, e empresas mais baratas, mas com mais risco. Então, não é um caminho fácil. Como driblar isso, né? Sendo 10 vezes mais diligente, ainda sobram empresas boas, que não estão em nenhuma desses dois caminhos que eu citei, e investir fora, né? Que também tem boas empresas, mas assim, tem que ser muito mais seletivo do que era 5 anos atrás, porque hoje as opções estão mais escassas, e eu acho que isso está acontecendo em quase todos os mercados de investimento no mundo. E tem algum setor que você poderia dizer que ficou para trás, né, mas cujo risco seja muito inferior? A gente sabe que, por exemplo, o setor aéreo ficou para trás porque o risco é elevadíssimo, mas tem alguns que ficaram para trás com um risco não tão elevado assim. Eu acho que o setor elétrico... Quais setores você acha que... Eu acho que tem dois aí, o setor elétrico e o de propriedades aí, que, de certa forma, os fundos imobiliários. Não vou dizer que ficou para trás, mas a gente não vê essa exuberância que se vê em outros setores, né? Eu acho que muito porque são setores meio pouco sexy, né? Pouco hypados, pouco disruptivos e que vão ser disruptados. Então, empresas de transmissão, empresas de lajes corporativas e tal, perdeu um pouco do hype que outras empresas têm. Então, essas empresas ficaram meio largadas, e para aquele cara que busca investir em bons negócios a bons preços, talvez essas empresas foram uma das poucas aí que sobraram. Lógico que eu encontro empresas específicas, sei lá, o Booking.com, eu acho uma empresa interessante e está barato porque é um momento difícil, mas certamente é uma empresa que vai sobreviver a todos os desafios do setor de turismo. A gente pode encontrar a Unipar, é uma empresa que na hora que voltar a média de lucratividade dos últimos anos, é uma empresa cíclica, está na baixa do ciclo, provavelmente já deve estar voltando aí, os resultados dos próximos trimestres vão ser melhores, certamente o mercado vai precificar de maneira diferente, mas são casos muito específicos. Falando de setor mesmo, acho que esses são os dois grandes setores elétricos e os setores de propriedades de imóveis. Tá, aproveitando até uma pergunta que já fizeram aqui, o que você acha dos bancos para o segundo... Aqui colocaram o segundo tri, mas eu acho que deve ser o segundo semestre de 2020. E aí eu já incluo também um setor que eu acho que ficou para trás e que, embora talvez demore um pouco mais para voltar, mas eu acho que os riscos são baixos, não sei qual a sua opinião, Thiago, o de shopping centers. Acho que o Baroni pode até falar com mais propriedade aí, ele está acompanhando, ele fala com os gestores de fundos de shopping aí quase todo dia. Eu vou deixar essa para ele, né? Mesmo porque eu acho que ainda tem muita interrogação, nem o Baroni, que conversa com todo mundo, sabe, né? Porque pode ter que fechar regiões de novo e tal, tem coisas que é difícil a gente prever, né? A gente está vendo nos Estados Unidos tendo que fechar, algumas regiões da Europa tendo que fechar novamente. Então, por mais que a gente tenha uma fotografia hoje, pode ser que amanhã mude muita coisa. Vamos lá, setor de bancos. Os bancos eles vão sofrer com crédito, mas não vão morrer, nada disso. Vai ter um ano pior do que os anos anteriores, e acho que já volta no que vem. A minha preocupação não é nem com a conjuntura atual. Eu acho que se fosse a conjuntura atual num horizonte positivo, ok. A minha preocupação com o setor bancário é o ambiente competitivo. Como eu disse anteriormente, todas as linhas de investimento estão sendo atacadas. De certa forma, indiretamente, sem a gente querer, mas a gente está aqui discutindo investimentos em bolsa, que a gente atravessa um pouco o que era no passado, né? No passado, juízes como vocês iam lá na agência do Banco do Brasil e o gerente falava: compra aqui esse fundo, uns fundos com 3%, 4% de taxa de administração. Hoje, eles ainda continuam tentando vender, mas vocês já estão, vamos dizer assim, mais imunizados, pelo menos quem está assistindo aqui, já vai dar uma resposta: não, deixa eu ver a taxa de administração, eu cuido do meu próprio investimento. E na hora que você faz isso bate na rentabilidade do sistema bancário, né? A Suno deve tirar uns R$10 do sistema bancário e se apropria só de um. Esses outros 9 vão para o bolso de vocês aí, né? E é o que é o certo, né? O seu dinheiro
tem que ficar no seu bolso e não do sistema financeiro. Essa é um pouco a nossa visão. Então, isso está acontecendo em todos os setores, a rentabilidade dos bancos vai cair. Eu não acho que vai quebrar banco, nada disso, mas a rentabilidade vai cair, vai ficar mais próxima, sei lá, em vez de 20%, vai ficar mais próxima de 12%, 13%, e vai ser mais ou menos por aí. Talvez aí isso em 10 anos, né? Então, essa é um pouco a minha visão do sistema bancário, mas os bancos estão tão baratos que é capaz de, mesmo esses cenários se concretizando, ser um bom negócio. Uhum. E falando em bancos, aqui falaram sobre 2 bancos, não sei o que você tem. Ah, Baroni está entrando aí, acho que para falar sobre a pergunta do shopping. Não, pode falar, pode terminar, eu volto. Pode. Tá já. O pessoal mencionou sobre dois bancos aqui, um o BTG e o outro o BMG. BTG, primeiro, assim, dois eventos, né? Primeiro, aquela aquisição da carteira de risco do Banco do Brasil, que foi divulgada aí. E agora, assim, o BTG a gente tem visto que não para de subir, né? Dos bancos é um que não para de subir. E até de 2 dias para cá, 2, 3 dias para cá, não sei se vocês acompanharam, mas acredito que sim, né? As ordinárias do BTG subiram 25% um dia, 40% no outro, acho por aí, enquanto as units e as preferenciais ficaram para trás. Eu não sei, assim, sinceramente não sei a razão de uma diferença dessa. Eu não sei se vai vir algum evento que vai beneficiar os detentores de ordinárias, enfim, mas também se tiver a gente não está sabendo, né? Como vocês, não sei se você costuma analisar o BTG. Sim, a gente tem análise do BTG, a gente recomendou, tivemos até olha só como o mundo é, né? A gente recomendou a 60, foi para 30, para depois ir para 90. Isso tudo em 6 meses. Quem comprou, no dia que a gente indicou, ganhou aí uns 50% ou mais em 4 meses. E alguém pode perguntar, tomou a decisão certa ou errada? O certo seria ter comprado na mínima, né? Mas nem nós, analistas, a gente tem uma visão. A gente faz sempre uma análise de longo prazo, mas o curto prazo sempre meio que a Deus pertence, infelizmente, né? Acho que a boa análise é aquela que no longo prazo traz bons resultados. E comprar na mínima e vender na máxima, na minha opinião, é impossível. Então, a gente tem uma análise do BTG, que eu acho que foi muito bem feita. O BTG, o que a gente gosta dele é que é um banco que tem uma linha de serviços muito mais relevante do que em outros bancos. E os serviços que eles fazem vão sofrer menos disrupção, né? São linhas de serviço que eles têm liderança e são muito lucrativos nisso daí. Então, emissão de ações, emissão de dívida, gestão de patrimônio, fortuna, etc. E eles estão agora tentando bater de frente com a XP, vão gastar dinheiro, mas eu diria que eles têm uma chance. Tem alguém que pode tirar essa liderança da XP no varejo, eu acho que é nesse momento o BTG. Não vejo os grandes bancos podendo reverter isso daí, eles têm uma dificuldade de cultura, de produto, de custos, sistemas atrasados, eu não vejo eles, eu acho que o BTG tem uma chance. Aí, eu acho que nesse preço já ficou um pouquinho mais salgado. E essas cotações que você falou, Paulo, eu acho que é normal em ativos menos líquidos, tá? Esse tipo de coisa acontecer. Eu já vi várias vezes ações que têm pouca liquidez, de empresas que têm muita liquidez, acontecer esse tipo de coisa em alguns dias, mas depois volta, tá? Então eu não pegaria isso como um sinal. Lógico, podemos sair daqui e o BTG comprar o Bradesco aí, como está sendo ventilado, mas não acho que, se fosse isso acontecer, acho que as ações as ações grandes também estariam se valorizando. Não acredito muito nisso. E quanto ao BMG, a gente até fez uma análise quando eles fizeram a IPO, e assim, a gente não viu muita coisa interessante. É um banco médio, um banco sem muita vantagem competitiva, que tem uma dificuldade de ter uma rentabilidade, né? A rentabilidade do BTG, por exemplo, é muito maior que a do BMG. A gente prefere negócios mais que tenham mais vantagem competitiva, né? Que consigam, como consequência, ter uma rentabilidade maior. Banco BMG não vemos muito isso, e as ações dele também têm ficado meio aí de lado e tal, nada demais.
Então, a gente não tem grande apreço por esse banco. Nada contra, mas não vemos motivos para ser acionista de longo prazo. O que me chamou a atenção ali na questão do Pactual, do BTG, é que, de fato, uma das coisas que eu questionei era exatamente a questão da liquidez, mas as preferenciais do BTG, as 5, também tem uma liquidez muito baixa, muito semelhante às ordinárias, e as preferenciais caíam enquanto as ordinárias assim foram às alturas. Eu acho então, que quando o papel é líquido, esse tipo de coisa pode acontecer no intraday, sabe? O Baroni pode até falar mais de casos disso de fundo imobiliário, né, Baroni? Fundo líquido tem mais volatilidade assim também, né? O fundo imobiliário, aliás, o problema dele era a liquidez alguns anos atrás. Aí esse problema tem sido minimizado com esses fundos maiores, com novas emissões, a base de cotistas crescendo muito. Então tem fundo que, eu até tive uma informação hoje de um deles, que ele estava com 300 cotistas no início da pandemia, hoje está com quase 4.000. Ou seja, então, assim, a velocidade de crescimento da indústria de fundos imobiliários está muito grande. Então, este problema de liquidez está sendo resolvido, mas os fundos ainda da velha indústria de fundos imobiliários, eles têm um spread muito grande e eles dão uma movimentação intraday absurda e acaba distorcendo o índice de volatilidade, né? Só para responder aquela questão do shopping, depois a gente vai entrar em mais detalhes, mas no início da pandemia realmente era visibilidade zero para esse setor. Hoje você já tem aí algumas respostas, né? Então você já sabe que a vacância vai crescer menos do que se esperava. A vacância é um gatilho que eu acho muito importante de se monitorar, mas você não vai ter uma debandada completa. Por quê? Porque você tem muitas empresas com estoques ainda, você tem muitas empresas que tiveram seus aluguéis não diferidos, mas completamente descontados. Então, eu tenho falado que o fundo de shopping, ele meio que deslocou a curva totalmente, né? Ou seja, as despesas desse lojista, tudo aquilo, as receitas e as despesas, elas foram deslocadas. É como se o mundo tivesse congelado para ele por 4, 5 meses. Então, eles estão aí aguardando a reabertura. Por quê? Porque está se percebendo que os shoppings que estão reabrindo, eles estão entre 20% e 50% do fluxo de vendas. Falar que isso é bom é um exagero meu, mas falar também que isso é a pior coisa do mundo também não é, porque você está abrindo com horário reduzido, você ainda não tem um cenário de vacina, e as pessoas que estão indo, a conversão tem sido muito alta, ninguém está indo só para passear, todo mundo está indo e voltando com a sacola cheia. Então, está curioso essa recuperação. Então, hoje, quem investe em fundo de shopping center tem que também deslocar a expectativa, você tem que olhar lá para 2021, 2022. Não dá para você acreditar que daqui 2, 3 meses os shoppings vão estar vendendo tudo que eles vendiam no início desse ano, no final do ano passado. Agora, por outro lado, esquecendo o valor das vendas, o valor do negócio, do business, né? Olhando para o valor de metro quadrado, olhando pelo valor imobiliário, também, como o Thiago está falando, né? São múltiplos que a gente também nunca viu, ao contrário, né? Tem fundo que está negociando a 7.500 reais o metro quadrado, e para você repor um aparelho desse, né? Porque o aparelho de fundo de shopping center é um aparelho caro. Você repor esse aparelho a 15, 20 mil reais. E o tempo para se construir um shopping desse demoraria 5 a 10 anos no mínimo. E você tem que lembrar que você tem um terreno que está no centro urbano, né? Então, se você esquecer um pouco a pandemia, se você esquecer um pouco esse fator vendas e olhar única e exclusivamente o valor imobiliário, me parece que o trade-off vale a pena, né? Traduzindo para o pessoal, e o que seria esse trade-off? É que você está comprando um fundo hoje que não tem uma renda interessante, ele estaria pagando talvez menos da metade da média do mercado, mas se você olhar para 2021, 2022, você tem um potencial de ganho de 30%, 40%. Ou seja, quem não quer ficar recebendo 3% de yield, mas quando valorizar, valoriza 30%. Então, o retorno total do seu ciclo de investimento, aí olhando para entre 12 e 24 meses, me parece interessante. Agora você tem que colocar a lupa e olhar aqueles shoppings que estão melhor posicionados para capturar esse movimento de volta. Por enquanto, é aí que onde a gente não tem muitas certezas. A gente não sabe se os shoppings mais populares vão ter talvez uma retomada mais consistente, se os shoppings mais elitizados, né? Eu tenho comigo que tem duas coisas mágicas num shopping center para mudar tudo: vacina e promoção. Depois que você tiver uma vacina e o cara começar a colocar televisão de
60 polegadas lá, 2, 3 mil reais, meu filho, você vai ver que lota rápido, entendeu? Por quê? Porque o brasileiro, quando ele entrou na crise, ele não estava quebrado. O Brasil não estava quebrado, o Brasil não estava em colapso, pelo contrário, você estava quase caminhando para uma situação de pleno emprego, você tinha as empresas crescendo, você estava numa ascensão, entendeu? Você não estava já completamente aniquilado financeiramente. Então, isso a gente não pode tirar da conta, certo, Dom Tiagone? Exatamente, Baroni. Você deu até uma visão um pouco mais otimista do que eu imaginava. Você que acompanha na ponta essa questão do varejo. Então, mais ou menos isso. Eu estou querendo aqui responder perguntas. Acho que aí é que eu consigo adicionar mais valor. Mais do que cases específicos aqui, questões conceituais, eu acho que eu adiciono até mais. Então, vamos lá, uma questão conceitual, a questão do value investing, né? Muita gente ouve falar nisso, essa expressão, mas não tem exatamente uma noção exata do que é, ou do que isso pode, dessa forma de investir, pode trazer aí de benefício para o futuro. Se você puder explicar um pouquinho para a gente. O value investing é uma forma de investir que, obviamente, ganhou muita notoriedade com o seu principal utilizador, que é o Warren Buffett. Nada mais é do que comprar $1 por 50 centavos, ou seja, comprar um ativo financeiro, no caso, por menos do que ele deveria valer. Obviamente que existem derivadas do value investing. Existe duas grandes escolas, do deep value e do high quality, né? Que o high quality busca comprar boas empresas num preço ok, enquanto o deep value é comprar empresas ok, muito descontadas, né? E eu me identifico mais com o high quality, comprar bons ativos a bons preços. Eu acredito que os bons ativos ao longo do tempo, eles criam valor aos seus acionistas, você tem o tempo a seu favor. Enquanto os ativos medianos, muitas vezes eles vão empatando capital lá e demoram anos para fazer o seu capital valorizar, né? Então eu me identifico mais com isso, né? E daí a gente pode falar o que são boas empresas e o que é bom preço, né? Assim, existem livros e mais livros a respeito deste assunto. Mas uma boa empresa basicamente é aquela que cria valor ao seu acionista, que ela tem uma rentabilidade elevada, uma rentabilidade acima do que você conseguiria com o seu dinheiro em outras aplicações semelhantes, né? Então, o melhor exemplo disso é ROI. Empresas de ROI alto geralmente são boas empresas. E daí podemos discutir empresas que têm uma demografia favorável, uma gestão vencedora, margens altas, balanço sólido, etc. Daí a gente já começa a entrar mais, vamos dizer assim, no conceito do conceito, não sei se vale a pena aqui. E bons preços basicamente, você tentar fazer uma conta de quanto seria os fluxos futuros trazidos ao valor presente, ou, no caso aí de shoppings, como que o exemplo do Barão falou, comparar o valor da bolsa com o valor de transações semelhantes ou de reposição. Esse é um jeito de você ver se está barato ou não. Então é mais ou menos isso, comprar bons ativos a bons preços. Acho que esse é o nosso trabalho aqui na Suno. E só uma observação, quando você fala em gerar valor ao investidor, que a gente não fala somente em dividendos, né? Gerar valor é exatamente fazer com que a empresa cresça e você ganhe no crescimento da empresa enfim, por ser acionista dela, né? Existem dois jeitos de você ganhar dinheiro, ou dividendo ou valorização. E eu não tenho preferência nem por um nem por outro. Os fundos imobiliários, tem um artigo que eu vou até sugerir aí para o pessoal ver, chama Por que eu invisto em fundos imobiliários? Eu fiz um estudo que os 10 maiores fundos, os 10 fundos mais antigos do Brasil, 9 deles performaram melhor que o Ibovespa e 9 deles performaram melhor que o CDI desde a sua criação. Mas a maior parte da rentabilidade, 80% da rentabilidade, veio dos dividendos. Quem tivesse reaplicado lá na frente teria um patrimônio gigantesco, né? Enquanto quem comprou ações da Apple, que eu também investi lá atrás, a maior parte do capital veio da valorização. A empresa cresceu, os lucros cresceram, o dividendo até pequeno, perto do preço atual, mas quem comprou lá atrás ganha mais 100% ao ano. Quem comprou no ano de 98, quando o Steve Jobs voltou, ganha em dividendos hoje quase 5 vezes o valor investido por ano. Então, obviamente que o papel valorizou muito como consequência disso. Então, tem essas duas formas e o que a gente quer é maximizar.
Hoje, inclusive, eu vejo as empresas de dividendo como mais atrativas do que empresas que estão crescendo, porque as empresas de crescimento elas estão realmente nos múltiplos que eu nunca vi na minha vida. E eu acho que qualquer frustração vai fazer esses papéis desabarem. Uhum. Aqui o José perguntou o que pode ser considerado um ROI alto. Acho que é difícil responder, até porque depende da empresa, do setor e tudo mais. Mas não, eu falo, regra de bolso, acima de 10%, acima de 15%, bom. Acima de 20%, ótimo. Obviamente que é regra de bolso. Uma ideia por aí, né? É uma regra de bolso. Uhum. E olhando aqui as perguntas ainda, bom, você falou, já tinha falado antes do investimento no exterior, né? E também tem uma do Anderson, que foi feita já bem mais cedo. A importância de se ter dinheiro na renda fixa. Assim, numa situação atual, em que a renda fixa hoje não dá nada, ou como você mesmo disse, né? Dá até negativo, dependendo da nossa inflação, e a inflação nossa também, dos juízes, também é maior do que o IPCA, então, assim, nós estamos... Se a gente depender do CDI, nós estamos perdidos. Mas a gente não pode abrir mão, de alguma forma, da renda fixa, né? Uhum. Agora, numa renda fixa tão baixa, pensando em investimentos, como ele mesmo colocou aqui, investimentos de excelentes empresas com ROIs elevados, o quanto vale a pena a gente realmente manter ali, se a gente tiver um horizonte, aí eu já estou aumentando um pouco a pergunta, se a gente tiver um horizonte muito amplo pela frente, né, muitos anos pela frente, vale a pena realmente a gente insistir em ficar um percentual elevado na renda fixa? Elevado, claro, depende de cada um, do seu perfil, mas aquela ideia de 50% a 60% na renda fixa, você acha que é válido numa situação como essa? Bom, acho que cada investidor tem o seu perfil, Paulo. Tem gente que se apavora com volatilidade. Daí não tem jeito. Você vai ter que comprar ativos menos voláteis e o menos volátil de tudo é a renda fixa. Mas você vai perder dinheiro a conta gotas. Então não existe muito milagre, né? Quem quiser rentabilidade vai ter que sair na chuva, vai ter que correr risco, vai ter que... Não tem muita outra alternativa. Não quer tomar risco? Tá bom, seu dinheiro vai lá derreter no sol. É mais ou menos isso que são as alternativas existentes. O que eu estou fazendo? Aquilo que eu sempre fiz. Eu tenho uma carteira muito concentrada em renda variável. Obviamente que eu tenho uma certa diversificação, tanto em segmentos como em geografias, né? Então, eu tenho ações americanas, eu tenho ações brasileiras e americanas, basicamente isso, que já dá uma bela diversificada, né? Você vê esse ano, o Dow Jones está próximo do zero, o dólar subiu 50%, então eu estou ganhando 50% nas minhas ações americanas na hora que eu transfiro ela para real. Estou ganhando até mais, porque dei uma sorte aí que eu selecionei algumas que subiram até mais que a média, né? Mas, e as outras aqui no Brasil estou perdendo um pouquinho, na média estou até positivo, então não está tão ruim assim. Mas eu invisto em ações aquele que eu não vou... Acho que falhou um pouquinho, pelo menos para mim, é que não ouvi o finalzinho. Tá. Para mim tá mudo, Thiago. Agora não sei se o problema é comigo ou com você. Não, o problema é lá com o Thiago. É porque desincroniza. Voltou? É porque desincroniza o som dele. Tá. Voltou. Desculpa, a minha juíza me ligou aqui. Tá certo. Tá, Esse aí não é juiz, esse é Polícia Federal. Thiago, para a gente concluir aqui, porque você tem horário também, e eu sei que você falou que, né, gostaria de evitar ativos específicos, mas assim, hoje com essa notícia da exclusividade dada, esqueci o nome da empresa, a High alguma coisa, ela subiu, nem sei como é que fechou, mas enfim, estava subindo 15%, 16% aí durante o dia. Vocês acham, e já colocaram a IRB aqui também, que é outra que está dando calafrio no pessoal. Vocês acham que Oi e IRB ainda vale a pena? Bom, IRB nem subiu, né? Tá. Oi eu tem vou falar assim, mas... o nosso perfil, Paulo, é comprar bons ativos a bons preços. E a gente até reconhece que talvez tenha alguma chance aí da Oi
tirar algum coelho da cartola, mas assim, é uma empresa que não gera caixa, uma empresa que tem prejuízo. Recomendar uma empresa dessa é quase uma temeridade da nossa parte. A gente prefere indicar empresas de margens altas, recorrência, balanço sólido, com vantagens competitivas. Essas empresas criam muito mais valor ao longo do tempo. Você falou de Oi, mas se a gente for ver aqui nos últimos 10 anos, vamos ver, no último, não sai do lugar, né? Tipo, nos últimos 5 anos, não sai do lugar. Está mais barato hoje do que estava há 5 anos. Tudo bem, subiu hoje. Foi uma pequena vitória, mas de uma batalha aqui, de uma guerra que é perdedora. Então, não é muito o nosso perfil. A gente prefere investir nas empresas vencedoras. E a Oi, para nós, não tem essas características que a gente busca. Bom, e aqui Oi fechou em 19,40 hoje. O Anderson até colocou aqui também. IRB, então, é outra que não está nem no radar. IRB, eu acho que eles têm uma chance, tá? Eu acho que é uma questão de limpar um pouco a casa, né? Dar transparência total, botar um management bom. Eu acho que eles têm uma chance. Eu acho que eles têm uma chance, sim. Eu acho que eles estão bem melhores do que uma Oi, tá? Mas não temos recomendação, não. A gente não. Graças a Deus, né? E sabe que uma das vezes que eu fui mais vaiado foi quando estava 35, eu falei para não comprar. Os torcedores, a torcida da IRB nem é a maior, mas é a mais violenta do Brasil. Fui massacrado pelos tribunais da internet. Os tribunais da internet são mais rápidos, mais duros e menos competentes. E exigem menos provas também. São cruéis. Com certeza. Bom, Thiago, acho que pelo seu horário aí, acho que a gente tem que encerrar com você, né? A gente Beleza, pessoal, foi um prazer enorme. Não entrando nisso. Eu agradeço por disponibilizar o seu tempo para a gente aqui, para a MB, para os nossos colegas juízes, que são admiradores da Suno, com certeza. A gente ouve bastante lá nos grupos, sempre falando da Suno. Então, em nome meu e da Renata, nossa presidente, agradeço a Suno por disponibilizar esse tempo para vocês e a você pessoalmente aí por estar aqui conosco e nos permitir esse contato. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês aí. Espero encontrar vocês mais vezes pela internet. Não nos fóruns, né? Não quero dar trabalho para vocês, não. Obrigado, abração. Beleza, pessoal. Tchau, tchau. Ótimo. Tchau, obrigado. Vamos. Agora, chegando o Baroni de volta aqui para a gente tratar do assunto do tema dos fundos imobiliários. Uhum. Bastante gente aqui já falando, depois a gente falaram de alguns ativos de shoppings, né? Aliança, Gereissat, JHSF. Eu não sei se você também acompanha essa parte, mas o nosso tema principal aqui com você são os fundos imobiliários, realmente. Então, já passo a palavra para você, Baroni, para você dar a sua aula. Então, eu vou fazer uma introdução e aí depois a gente abre para perguntas, que eu acho que é o mais interessante, né? O fundo imobiliário ele tem um desenho bastante simples e objetivo, né? Não é muito difícil de você entender. O problema que eu tenho sempre dito para as pessoas é que o começo é muito mais complexo porque vira uma sopa de letrinhas, né? Então você tem mais dificuldade de entender o que é o fundo imobiliário? Não, você tem mais dificuldade de entender o que tem em cada fundo, qual é o resultado de cada fundo, qual que é a perspectiva de cada fundo. Então são duas caixinhas completamente diferentes. Então vamos falar um pouquinho do que é o fundo imobiliário. O fundo imobiliário nada mais é do que um condomínio de dinheiro, de recursos, de cotistas, que tem duas figuras regulamentadas para tomar conta para você, que é o administrador e o gestor. O administrador ele faz o papel fiduciário. O administrador é quem assina ali todos os contratos, quem toma conta da contabilidade do fundo, quem tem acesso à conta do fundo, que sabe quem pagou, quem não pagou. E o gestor é quem traz a inteligência imobiliária para o produto. Então, quando a gente fala que você tem que ter um bom gestor, é porque você tem que ter um produto que tem uma inteligência imobiliária importante para que mantenha o seu fundo cada vez mais competitivo no mercado, buscando aquisições, podendo fazer um giro de carteira estratégico que possa gerar valor para o cotista
e que possa entregar um resultado recorrente minimamente razoável do ponto de vista de média de mercado. E o administrador, você tem que olhar um administrador sólido, um administrador, por exemplo, vocês estavam falando aí de BTG Pactual, é um dos maiores administradores do Brasil. Goste ou não do banco, ele tem um sistema de controle muito bom do ponto de vista de administração de fundos. Alguns grandes bancos tentaram entrar nisso, mas não se deram muito bem. Tá? E quem tentou fazer acabou terceirizando, que foi o próprio Itaú com a Intrag. Né? Então, é um braço criado para atender a administração dos fundos deles. Mas outros grandes bancos tentaram entrar e não foram muito bem. Caixa Econômica tentou entrar. Então, hoje o Credit Suisse, o BTG, a Rio Bravo, eles acabam pegando boa parte das administradoras dos fundos. E a gestão imobiliária, ela tem, como eu disse, essa característica de geração de valor, de tomada de decisão, porque o fundo imobiliário, ele em si, ele tem um arcabouço jurídico, e vocês entendem disso muito mais do que eu, regulamentado por 2 instruções e por uma lei, muito clara e muito bem amarrada. Então não tem muito o que você inventar. A começar que você tem que distribuir 95% do resultado líquido. Então o fundo imobiliário você não pode reter caixa, se você tiver que reter, você tem que pegar a autorização do cotista, tem todo um desgaste para isso, e hoje os fundos cada vez maiores, é mais difícil de você conseguir um quórum qualificado para aprovar alguma coisa. Então, o arcabouço jurídico do fundo imobiliário é muito simples, não tem muito malabarismo. Então, você não pode fazer dívida, a dívida que você pode fazer, a alavancagem que você pode fazer é uma alavancagem muito simples, que nada mais é do que um veículo de securitização, então não é aquela dívida clássica de eu ir lá e comprar financiado, né? Eu simplesmente uso o recurso do meu próprio fundo para retroalimentar a operação. Então, você tem um apanhado aí de recursos que são usados com um destino fim. Né? Você tem basicamente 4 tipos de fundos imobiliários, que é o de tijolo, que é o de renda clássica, que é o shopping, a laje, o hospital, a escola, o banco, o hotel, né? O galpão. Você tem os fundos de recebíveis imobiliários, que vem ganhando muito espaço no mercado, que são fundos de financiamento, basicamente. Né? Você tem um loteamento, que você vendeu esse loteamento, e você quer securitizar esse fluxo futuro, então você antecipa isso pelo fundo, e o fundo vai então receber agora os boletos lá do loteador, e como financiamento. Isso tem uma taxa, inflação mais 7%, CDI mais 5%, então tem uma taxa específica. Você tem os fundos de desenvolvimento imobiliário, esse setor ainda não cresceu muito no Brasil, mas está crescendo, que é você poder comprar uma área ou comprar um prédio que está em construção, terminar essa obra, vender essas unidades ou fazer casinhas populares para vender. Isso ainda tem muito para crescer no Brasil. E os fundos de fundos, que têm crescido também bastante, hoje representa em torno de 10% do mercado, que são que seria o equivalente aos fundos multimercados, aquele que você tem lá no Itaú, no Bradesco. Ele pode tudo. Ele pode comprar um fundo de tijolo, ele pode vender outro, ele pode comprar fundo de recebível, ele pode comprar recebível direto, ele pode comprar imóvel direto. Então ele fica comprando e vendendo no mercado, fazendo múltiplas estratégias ali, tentando gerar valor também para o cotista. Então, se você entende esses 4 grandes modelos, já é um grande passo. A partir daí você tem que começar a entrar em setores. Então, dentro dos fundos de tijolos, você tem os fundos de lajes, que têm as suas especificidades. Você tem os fundos de shoppings, que têm os seus riscos, as suas oportunidades. Você tem os fundos de galpões, logísticos, industriais, que têm as suas características próprias, padrão construtivo, localização. Cada um deles você tem que analisar, aí sim colocando uma lupa, né? Como uma outra camada. Os fundos de recebíveis, você tem os riscos maiores e menores, que são chamados high grade e high yield. O high grade é quando você tem o lastro ali, uma operação muito óbvia, um risco corporativo muito baixo. Você tem ali, se tudo der errado, você tem um AAA de garantia lá na Faria Lima. E você tem os mais arriscados, um loteamento fora do eixo Rio-São Paulo. Você tem um ativo de multipropriedade, que são esses hotéis que vendem fracionados. Então, dá para você também colocar a lupa e entender cada um deles. Os fundos de fundos, você tem características de gestor. Tem gestor que é mais agressivo, tem gestor que é mais moderado, tem gestor que compra e vende muito, tem gestor que gosta de entrar nas ofertas restritas, que são aquelas para investidores profissionais, que é uma forma dele não ter muita liquidez agora, mas lá na frente ele vai conseguir entregar um resultado maior. E os fundos de desenvolvimento também, você pode ter acesso a prédios residenciais em São Paulo, em Vila Madalena, e você pode ter um loteamento lá no norte, no nordeste, que você está construindo umas casas populares lá para vender. Então, o fundo imobiliário, o desenho dele é fácil
de entender. Só que quando você coloca a lupa, existe sim cada um dos casos. E aí a gente entra numa outra camada que a gente tem dito para todo mundo, que é, se você está começando agora, procure se aproximar daqueles fundos maiores, que já tem um histórico maior, que tem um gestor já mais conhecido, que tem uma quantidade de cotistas maior, que tem uma liquidez maior. Por quê? Porque se você usa esse filtro, você já fica com talvez de 160, 170 fundos, você já fica com 30, 40, 50 que seja, que já vai te permitir estudar com mais objetividade. E aí tem todo um trabalho que nós fazemos aqui na Suno, diário praticamente, de trazer informação para todo mundo. Só que você tem que lembrar, e agora eu quero dar um puxãozinho de orelha, não em vocês, mas como um todo, de que o Brasil, desde Adão e Eva, ele está acostumado a ligar para o gerente e simplesmente falar, aplica, resgata e quanto está pagando. E aí quando ele chega para o fundo imobiliário, para o mercado de ações, o leque de perguntas tem que mudar, o nível de aprofundamento de estudo tem que mudar, e isso normalmente se forma uma barreira. E a Suno vem justamente para encurtar a distância entre o investidor e o investimento. A gente faz essas entrevistas, a gente faz esse bate-papo, essa troca de ideias para encurtar essa distância, para tirar essa barreira. Porque, no final das contas, o fundo imobiliário, uma carteira de ações, uma carteira bem diversificada, ela vai ser o que nós chamamos de carteira previdenciária. É ela que vai pagar amanhã a sua aposentadoria. Juízes, funcionários públicos em geral, eles tinham uma perspectiva, até alguns anos atrás, de que eu vou dedicar toda a minha vida para passar num concurso, eu vou trabalhar nesse concurso, vou me aposentar e eu tenho a garantia dessa aposentadoria, desse meu salário, até eu morrer, e vai passar isso para mais uma ou duas gerações para frente. E a história não está dizendo que isso vai acontecer. Existe um livro que eu quero recomendar para todo mundo, do meu amigo Daniel Salomão, que é um médico em Brasília, que escreveu um livro, Tempo é Dinheiro. E ele fala exatamente isso. Ele fala que na década ali de 70, 80, o modelo previdenciário ela era uma pirâmide, no bom sentido da palavra. Você tinha várias pessoas aqui que alimentavam poucos aqui em cima dessa pirâmide. Poucas pessoas precisavam dos recursos. Só que agora, com a expectativa de vida mudando, esses jovens chegando agora, cada vez se preocupando menos com o emprego formal, com carteira assinada, essa pirâmide tem uma previsão de se inverter completamente a partir de 2030, 2040. Você vai ter cada vez menos pessoas alimentando mais, porque as pessoas vão envelhecer e vão precisar de uma aposentadoria não por 5, 6, 7 anos, vão precisar aposentar por 20, 30 anos. Então você vai ter alguém que vai aposentar ali com 55, 60, 65 anos de idade, que vai ter uma vida ainda de mais 25, 30 anos para frente de aposentadoria. Então esse modelo não se sustenta. Em algum momento, as previdências locais, tanto a clássica do INSS, quanto as outras microprevidências que tem pelo Brasil, elas vão ter que se reinventar. Essa conta não fecha, é matemática, não sou eu que estou dizendo. Então, eu quero recomendar a todos vocês que, independente do seu cargo, da sua posição de vida, da sua expectativa de vida, do momento que você está na sua vida, você deveria pensar, sim, numa previdência alternativa. A previdência privada que foi vendida para todo mundo há 10 anos atrás, era a previdência assim, vai lá e compra um PGBL, abate 12% do imposto de renda. Esse modelo também acabou. Por quê? Porque esses PGBLs clássicos aí, eles são normalmente produtos que têm taxas de administração que corroem totalmente o seu investimento, é muito pouco competitivo, tanto que muitos outros gestores hoje estão tentando ser mais criativos, porque perceberam também que esse modelo previdenciário não cola. E aí quando você vem para o universo de fundos listados, ações, mercado secundário, que a gente chama, né, que é o home broker, você consegue acessar ativos democraticamente de uma forma muito mais barata, que sem essa preocupação excessiva por imposto, porque basicamente os fundos são líquidos de imposto de renda, a renda, né? Você tem um diferimento, se você não vender esse imposto, você não precisa pagar nunca, né? Você pode carregar esse imposto diferindo ele para os seus herdeiros. Você tem uma sucessão patrimonial também muito fácil. Se você tiver 2, 3 apartamentos e quando você falecer e for deixar isso para o seu sucessor, vai dar confusão, é difícil, às vezes aqueles imóveis não interessam mais para ele. Quantos imóveis a gente viu aí, vocês são da área jurídica, brigas de famílias eternas com inventários que a coisa não se resolve. Fundo imobiliário é a maior mamata do mundo na sucessão, né? Claro, você tem a rotina, o roteiro, acho que é mais adequado, o roteiro
do inventário, mas é muito mais fácil essa transferência. Você tem 1.000 cotas, é 330 para cada uma e não tem briga para ninguém, entendeu? Se você tiver 3 filhos lá. Então fica tudo muito mais fácil. E, para concluir esse raciocínio, então eu falo que o fundo imobiliário ele funciona e dialoga muito bem com quem está acumulando. Se você está acumulando capital, ele funciona muito bem, porque todo mês, renda recorrente, você vai estando próximo ali, vai montando a sua carteira, vai acumulando, vai sempre se envolvendo. Eu falo que o fundo imobiliário ele é envolvente, né? Ele te joga para dentro do produto, porque todo mês ele paga rendimento, então você está ligado o tempo todo, acendendo um aplicativozinho ali no seu celular que caiu um rendimento, então você está ligado. É diferente de um CDB que você compra daqui 5 anos, que você vai olhar de novo para o seu saldo, porque não faz diferença nenhuma, ele não tem liquidez nenhuma, você vai esperar esses 5 anos até o vencimento. Então o fundo imobiliário todo mês ele está te jogando dinheiro na conta. Então para quem está acumulando é sensacional. Para quem já está na fase de fruição, ou pré-aposentado ou já aposentado, e você tem um patrimônio que você joga em fundo imobiliário e recebe aquela renda ou complementar ou renda primária, é sensacional, porque você pode montar uma carteira com 15, 20 fundos imobiliários diversificados, que mesmo num cenário de pandemia, a queda foi aí 20%, 25%. E, porque tem muito shopping também, né? Porque tem muito shopping. Se a gente tirar os shoppings, a queda foi bem menor. Então, isso me parece bem razoável. E se você está em sucessão, né? Ou seja, se você está olhando já mais lá para frente, ele também funciona nas 3 fases da sua vida. Então, ele funciona na acumulação, na fruição e na sucessão. Então, é o produto que, a meu ver, isso é uma opinião pessoal, ele dialoga muito bem com essas 3 fases e de uma maneira simples. Você sentando com a sua esposa, com o seu marido, sentando com seus filhos, com seus herdeiros, claro, eles têm que estar de peito aberto para isso também, né? Todos eles vão entender e dificilmente não vão gostar. Então, me agrada a classe de produtos. E para concluir essa fala minha inicial, nós estamos crescendo vertiginosamente, apesar de sermos ainda pequenos. Nós somos aí 900 mil investidores, com um patrimônio mais ou menos de 100, 110 bilhões de reais, que seria o equivalente a 20 bilhões de dólares. No mercado americano, nós temos um mercado de metade da população americana investe direto ou indiretamente em fundos imobiliários, e nós temos lá 1,1 trilhão de dólares, que seria mais do que 5 trilhões de reais. Então, por mais que nós cresçamos, ainda tem muita coisa para acontecer. Estou otimista que nessa década, já nesse ano, nós vamos superar a marca de 1 milhão de investidores. Isso vai ganhar a grande mídia, vai ser muito bom para a indústria de fundos imobiliários. Estou confiante que até o final desta década, o fundo imobiliário vai estar presente na maioria das pessoas que investem em algum mercado estruturado, e nós vamos ter uma quantidade de investidores que me leva a crer que vai ser em torno aí de 5 milhões de investidores, próximo a 500 bi de patrimônio, o que é bom, mas ainda é pouco. Só para vocês terem uma ideia, hoje 800 bilhões estão na poupança. Então, se a gente colocar que vamos chegar em 500 e vamos aumentar em 5 vezes a nossa indústria, parece muito, mas ainda é pouco. Então, quando eu tiver ali com os meus 65, 70 anos de idade, aí sim eu acho que o fundo imobiliário vai ser o principal veículo de investimento do brasileiro. Igual, tem um amigo meu que escreveu um livro chamado Tesouro Direto, a nova poupança do brasileiro, tá? E eu quero aqui dizer que, eu até brinco com ele, eu falo que eu vou escrever um dia um livro dizendo Fundo Imobiliário, a nova poupança do brasileiro, né? O Tesouro Direto caiu no gosto do brasileiro, só que eu acho que daqui a alguns 10 anos, 15 anos, fundo imobiliário vai ser a nova poupança do brasileiro. Claro que é no sentido figurado, eu não estou querendo comparar com renda fixa, etc e tal, mas é no sentido figurado, tá bom? E quem escreveu esse livro é um grande amigo meu, uma pessoa simpaticíssima, chamada Marco Silvestre, que inclusive, o Paulo, eu recomendo você a trazê-lo aqui, ele dá uma aula de finanças pessoais, comportamentais, educação financeira, como ninguém. Eu acho que esse rapaz chamado Marco Silvestre, que é um grande amigo, ele é um talento desperdiçado no Brasil, ele deveria ter mais espaço no Brasil. Eu vejo muitos vídeos aí de pessoas que têm 15, 16, 17 anos de idade, não tem quase nenhuma experiência, e um cara como o Marco Silvestre, às vezes, não tendo a mesma penetração que esse pessoal tem. Respeito o trabalho de todo mundo, mas eu acho que o Brasil precisaria de mais Marcos Silvestres na vida. É isso, agora eu estou à disposição de vocês. Eu estou anotando o nome dele aqui, depois vou te pedir o contato dele, porque finanças comportamentais é um tema que, assim, eu adoro, e acho que quem gosta de investir, gosta de ler e entender um pouco, né,
como a nossa cabeça funciona, e é um assunto que a gente ainda não abordou aqui É impossível não gostar do Mark Silvestre. Ponto final. É impossível. Joia. E o outro livro que você falou é Tempo é Dinheiro, Daniel Salomão, é isso? Daniel Salomão também é outro cara que, se vocês trouxerem aqui, vocês vão apaixonar nele, porque ele é médico, só que ele tem um médico com a cabeça do mercado. Então ele não é um médico que só está falando da medicina, de salvar vidas. Ele fala disso também, mas como pano de fundo ele mostra que existe uma economia, existe o comportamento das pessoas, existe a cabeça das pessoas, e num dia que eu fiz uma live com ele falou que no dia anterior ele tinha atendido 5 pessoas com falta de ar, todos testados negativos, ou seja, o passivo mental que essa pandemia está gerando nas pessoas é uma coisa incrível, né? E ele tem trabalhado muito com as pessoas ligadas ao trabalho dele, com os pacientes ligados a ele, de tentar mostrar um outro lado dessa pandemia. Então é um cara sensacional. E pró-mercado, né? O que ele fala é pró-saúde e pró-mercado, não é só pró-saúde nem pró-mercado. São as duas coisas combinadas. E o Mark Silvestre, eu acho que é uma pessoa que vai agregar muito do ponto de vista de comportamento, de entendimento, de tomada de decisão. Não é um cara técnico do ponto de vista de produto, né? Como eu, como o Thiago aí, de investimentos, mas é um cara que traz uma visão bem diferente, tá? E se você quiser também depois uma dica de um cara que dá aula de... Se você quiser depois uma dica de um cara que dá aula de neurociência, chama Joey. Essa é a pessoa, uma das pessoas mais incríveis que eu conheço na minha vida. Joey, ele tem cada coisa para falar sobre neurociência que a gente fica pasmo. Ele traça toda a rotina, por exemplo, de um cara que é trader, por exemplo. É fantástico. Então, 3 nomes aí que eu falei para você, que eu tenho certeza que o seu público aí vai gostar muito. E se não fosse essa pandemia, daria para fazer um congresso presencial, que eu iria ir lá para assistir. Eu ia falar de fundo imobiliário 10 minutos. Eu ia assistir os 3. Legal, tá anotado aqui, depois eu pego com vocês o contato deles. Mas vamos para as perguntas. Na verdade, eu selecionei aqui algumas, mas de qualquer forma é o que o pessoal tem perguntado também. É o que está na boca do povo, né? Exato, é assim, aqui a primeira que está em voga aí, não tem como fugir dessa pergunta, é com relação aos efeitos da tributação dos dividendos dos fundos imobiliários, né, na atratividade dos fundos, na nossa rentabilidade, como você vê isso, né, e o futuro dos fundos imobiliários com a tributação, se ela se confirmar, mas a tendência é que sim, né? Então, eu acho que na verdade a tendência é que não nesse primeiro momento, né? As pessoas confundiram a tributação dos dividendos com tributação de rendimentos de fundo imobiliário, que são 2 legislações completamente diferentes. O Paulo Guedes, hora nenhuma, falou sobre essa questão do fundo imobiliário, até porque ele vai mexer num vespeiro, né? Porque se você mexer na lei de fundos imobiliários, você vai impactar CRI, CRA, LCI, LCA. Você tem 2 setores, que é imobiliário e agronegócio, que você vai ter que mexer. Então, só dando 2 passos para trás, a reforma tributária está na pauta? Sim. Deve acontecer esse ano? Sim. Estou acreditando que sim. Estão falando disso agora em fundo imobiliário com comissões formadas? Não. Pode falar sobre isso? Pode vir a falar sobre isso? Sim. Você acredita que podem falar? Acredito que podem falar, mas talvez eles vão ter que criar alguma compensação. E essa compensação ela vai desde preservar estoque, ou seja, quem já tinha até uma determinada data se mantém isento, a partir de uma outra data você vai passar a ser tributado, algumas coisas nessa linha, né? Você pega todas as cotas do mercado hoje, converte para o nome do fundo número 22, ou seja, as cotas, ou então as cotas 11 são líquidas de imposto de renda, e todas as cotas 22 que passarem a ser negociadas depois de uma determinada data, elas passariam a ser tributadas? Não sei. Então, se vier, eu acredito que venha com alguma compensação. Isso que eu acabei de falar me parece razoável. Você muda a regra do jogo, mas preserva, e vocês são juízes, entendem disso melhor do que eu. Vou mudar, mas eu te dou o direito de adquirido antes, aqui o benefício antes. A gente vai mudar a partir de agora. Então, esse seria um ponto. Bom, Baroni, o que você acha da indústria? Eu acho que os fundos imobiliários pequenos, eles tendem a perderem muito mais espaço, porque eles vão levar uma paulada na cabeça de 15% ou 20% de imposto de renda, e eles são fundos com mandato fechado, não tem como crescer, não tem como correr atrás dessa diferença.
E às vezes vai acontecer uma coisa muito importante que eu queria que o seu público agora prestasse atenção no que eu vou dizer. O valor patrimonial do fundo está aqui. Ele está negociando no valor aqui, normalmente um pouco a mais, um pouco acima, um pouco a mais, um pouco acima. Se tributa, possivelmente vai cair uns 15%, 20%. Ele vai ficar negociando aqui. Olha, raciocina comigo. Se eu sou cotista do fundo, eu chamo uma assembleia e falo para o gestor, vende esse ativo no mercado primário, vende esse ativo e liquida o fundo, porque pelo menos eu recupero essa diferença que eu perdi. Porque no mercado real, eu vou vender aquele prédio que equivaleria a R$100 por cota. Para que eu vou ficar negociando com ele a 80 aqui sem perspectiva nenhuma de mudar? Vende isso a 100 que pelo menos eu recupero meu dinheiro, eu vou investir em outra coisa, em outros fundos, etc. Entendeu? Então, acho que os fundos pequenos eles vão perder a atratividade e devem sumir do mercado. Não rapidamente, não instantaneamente, mas vai ser um movimento. Quando os cotistas começarem a cair a ficha, e como tem muito fundo de fundo que tem posição nesses fundos monoativos, eles mesmos vão querer recuperar o dinheiro de volta e vão começar a chamar a assembleia para liquidar. E quem não vai querer vender um Tera, um Velol, enfim, um The One, não vai ser muito difícil vender ativos assim. Então, os melhores serão vendidos mais rápidos. Bom, fundos maiores, os fundos que fazem emissões frequentes, esses fundos eles vão levar a paulada, mas uma questão de tempo. Baroni, quanto? Bom, eu não tenho bola de cristal, mas vamos chutar para a gente falar que não disse. 6 meses, 1 ano e meio, o fundo vai conseguir fazer outras emissões, e quando ele fizer outras emissões, ele vai comprar imóveis a preços melhores para compensar a tributação que ele perdeu. Então, com o tempo, ele vai diluindo aquele patrimonial que ficou tributado e tomou essa porrada na cabeça. A palavra é bem essa mesmo, porque vai tomar uma paulada na cabeça. Você toma uma paulada, cai no chão, levanta, toma ar, e se você é forte, você vai ganhando ar. Vai chegar uma hora que você esqueceu aquela paulada. Então, isso pode demorar até ali, sendo pessimista, 2 anos. Você vai ter que carregar um ativo machucado aos trancos e barrancos por 2 anos. Fundos de recebíveis imobiliários, eles levam mais vantagem ainda. Por quê? Porque se eu estava negociando a uma taxa de inflação mais 6, eu agora vou negociar a inflação mais 7,5. Eu vou buscar taxa, eu vou atrás de quem me paga uma taxa maior. E se eu estou com dinheiro na mão, eu vou receber esse aporte. Agora, se eu estava acostumado a comprar um prédio e pagando 100 milhões, agora eu vou ter que pagar 85 milhões. Eu vou ter que achar alguém que esteja disposto a me vender por 85. De novo, o mercado de fundos imobiliários ele é líquido, ele tem dinheiro. Então, quem tem 85 milhões para comprar hoje? Talvez nem todos, né? Então, assim, a gente tem que lembrar que hoje, agora, essa semana aí, está se encerrando uma oferta de um fundo de escritórios que captou aí praticamente R$1 bilhão, em grandes números, para comprar 2 prédios. Participação, um prédio inteiro, perto da Paulista, e outro prédio na região, metade de um prédio na Faria Lima. 1 bilhão. Quem tem na mão 1 bilhão para investir? É um fundo. Então, o fundo imobiliário agora, ao invés de pagar 1 bilhão, ele vai querer pagar 850 milhões para compensar. Então, desculpa alongar na pergunta, mas a resposta tem esse viés. Você tem que saber separar e raciocinar uma coisa com outra. Agora, você tributou, você desliga tudo e daqui 2, 3 anos você volta, me parece que se os juros continuarem baixos, a inflação se mantiver sob controle, mesmo tributando, o fundo imobiliário vai pagar ainda muito mais do que os ativos clássicos de renda fixa. Então, não me parece que a indústria iria à ruína e acabaria com tudo, entendeu? Talvez selecionasse aí os players que vão continuar com mais força, né? Desse uma, eu acho que quem conseguir, do joio do trigo. numa regra geral, quem conseguir colocar mais emissões vai se dar melhor. Porque você vai diluir o problema. Você tem um fundo de 700 milhões, isento, mas que passa a ser tributado. Se eu consigo crescer esse fundo e dobro ele de tamanho e compro melhor, eu diluo a renda que eu perdi. Não tem muito segredo. É você comprar mais, aumentar mais o fundo, entendeu? Então, se vier a tributação, eu vou ser o primeiro a levantar a bandeira das novas emissões. A gente precisa jogar dinheiro rápido na indústria para que ela consiga comprar melhor e diluir o problema, porque aí eu comprando melhor, eu vou voltando a renda para cima e aí o preço vai acompanhando. E você acredita que, de fato, o preço dos ativos cairiam? Porque não é que o preço dos ativos cairiam, é oferta e demanda.
Então, se você vai lá, eu estou falando com o Paulo. O Paulo é dono de um galpão em Jundiaí, e esse galpão, na sua cabeça, Paulo, aí dentro da nossa tese de dia a dia de mercado, vale 100 milhões, tá? Uhum. Eu estou negociando com você, eu sou um gestor de um fundo imobiliário. Na minha cabeça, o fundo imobiliário ele é isento de imposto de renda, então o meu cotista recebe líquido de imposto de renda. Quando eu vou fazer essa conta, eu sei disso. E você que está do lado de lá também não é um cara que está fora do planeta. Você está dialogando comigo e sabe que é um fundo imobiliário e sabe que também é isento. Então, 100 milhões faz sentido para nós dois, vamos fechar negócio. A partir do momento que tributa, que eu for sentar com você, eu falar, Paulo, eu consigo comprar, mas eu não posso pagar mais os 100 milhões agora, entendeu? Agora eu vou ter que pagar um pouco menos, porque... e você fala, não, mas eu não tenho nada a ver com isso, então eu vou virar para você e falar, então tá bom, então vai achar alguém que te pague 100 milhões. Entendeu? Aí você vai procurar e vai rodar no mercado. Hoje a maioria dos compradores são fundos. Aí um vai falar a mesma coisa para ele, entendeu? Então, não, mas aí eu consegui vender. Então, nesse sentido. Pode falar. Não, nesse sentido que haveria diluição, né? Exato. Porque os fundos vão, em tese, pelo menos, vão comprar mais barato. Exatamente. E aí eu vou começar a compensar a perda do imposto. Tá, e essas subscrições voltaram, né? Parece que estão voltando aí com força de novo. Em um momento que ainda tem alguma insegurança, alguma incerteza, embora já não tanta quanto a gente tinha ali em março, abril. E eu não sei exatamente qual, você que conversa bastante com os gestores, né, desses fundos, qual é de fato a intenção deles nesse momento, se é comprar mais barato, aproveitando um mercado um pouco mais barato, ou se deve, eventualmente, até buscando esse crescimento antes de qualquer movimento de tributação, se bem que ele iria exatamente seria uma contralógica do que você disse, né? Não é nenhuma das duas coisas. O botão mágico aí chama-se juros baixos. Hoje você tem trilhões investidos em CDI, produtos clássicos de renda fixa, que estão totalmente ineficientes e está todo mundo desesperado por alocar. E alocar em alguma coisa que pague minimamente um prêmio acima da inflação ou um prêmio acima da taxa de juros convencional. E quando você olha para o lado, você vê os fundos imobiliários como uma alternativa muito interessante, que dialoga muito bem com quem tem um perfil mais conservador / moderado. Então, se você, Paulo, é um cliente de um bancão aí, que está lá na sua renda fixa, recebendo 0,0 nada, e começa a pressionar a sua gerente tem duas coisas para fazer. Ou ela começa a tentar diversificar sua carteira e começa a colocar multimercado, fundo de ações, ETF, seja lá o que for, ou ela começa a colocar fundos imobiliários, fundos recebíveis, alguma coisa assim. Ou ela mescla tudo e entrega tudo para você. Mas eu te garanto que essa gerente vai ter muito mais facilidade de te explicar o que é um fundo imobiliário que compra shopping, que compra galpão, que está alugado para Ambev, que está alugado para Tokstok, que está alugado para Renner, do que explicar para você o que é um fundo multimercado long short, entendeu? Long bias, ou seja, me parece que a tese do fundo imobiliário ela agrada muito até quem distribui. E hoje você tem uma infinidade de agentes autônomos, né, principalmente pela XP, BTG aumentando muito também, Guide, Genial, são corretoras que abriram muitos agentes autônomos pelo Brasil, e essa turma de agentes autônomos eram os caras que eram o gerente do Santander, o gerente do Personalité, o gerente do BB Estilo, que veio para cá e arrasta com ele uma legião de investidores endinheirados, que também estão desesperados por alocação. E esses caras normalmente gostam muito do mercado imobiliário, porque o mercado imobiliário ele tem uma certa segurança implícita. É igual o brasileiro gosta de futebol, o brasileiro gosta de imóvel. Por quê? Porque a gente aqui apanhou muito do mercado em geral nos últimos 50 anos. E o mercado imobiliário sempre se mostrou resiliente ao longo de todas as crises, que, querendo ou não, seguindo a escola austríaca, né, seria o equivalente ao hard asset, ou seja, eu tenho o ativo real, eu tenho um ativo duro que me dá segurança e geração de renda. Então, eu até falei muito isso no começo da pandemia. Se essa crise se agravar muito, se tudo der errado, você se agarra no shopping center que está ali no meio da cidade e fala, bom, esse lote aqui é meu, entendeu? Então, você vai ficar sem renda, sabe lá Deus quando isso vai voltar,
mas pelo menos você tem um lote dentro da cidade, que pelo menos seu filho vai usufruir. Um ativo. Você tem um ativo real. Esse hard asset, né, é uma coisa que o brasileiro gosta. Então, explicar a tese não me parece muito difícil. Então, o que irriga... É uma pergunta que muitos fazem. O que motiva as emissões é juro baixo. Tá. Uma pergunta que muitos fazem com relação... Quando a gente fala sobre riscos, né, eu dar um exemplo. Vamos supor que um fundo seja um fundo monoativo, monousuário, e essa empresa devolve, por exemplo, rescinde a locação, e o prédio fica lá desocupado, né, vacância de 100%, durante um tempo essa empresa não consegue alugar, e a reserva do fundo acaba. Né? O que sobra para os cotistas? São chamados a fazer aportes? Como é que funciona isso? Bom, o seu exemplo é bom, pertinente, mas eu diria que hoje ele não dialoga mais com a indústria moderna de fundos imobiliários. Se você tivesse me fazendo essa pergunta talvez há 8 ou 10 anos atrás, eu daria uma resposta. Hoje eu dou outra. Como é que seria a resposta de 10 anos atrás? Você tem um fundo ali, pequenininho, de um patrimônio de 100 milhões, que ele tem lá 1 milhão, 2 milhões em caixa no máximo, e aí o prédio fica vago, ele tenta fazer umas reformazinhas para alugar de novo, não consegue alugar, o prédio continua vago, IPTU, despesa, usa caixa, acaba o caixa. O que eu faço? Eu tenho 2 caminhos. Primeiro, chamo uma assembleia, faço uma nova emissão de cotas, e aí os cotistas são convidados a colocar dinheiro. Se eles não aceitarem colocar dinheiro, eu posso oferecer para outros investidores. Se ninguém quiser colocar dinheiro, eu, então, como administrador do fundo, vou proceder na liquidação do fundo. O que é a liquidação? Eu vou colocar aquilo ali à venda, que seja uma venda de mercado ou que seja uma venda forçada, e assim que eu tiver uma proposta, eu chamo uma assembleia e vocês aprovando, vocês cotistas, eu vou vender. Se tiver alguma dívida atrelada ali ao empreendimento, eu vou pagar aquelas dívidas, vou pegar os custos que tinha ali operacionais e devolvo para vocês. Fim da história, acabou o fundo. Distribui o resto. Né? Acabou. Hoje, essa pergunta já não é mais compatível com a realidade da maioria desses fundos que a gente defende, que são os fundos robustos, grandes, que fazem emissões. Porque esses fundos, eles têm caixas que dá para ficar 3 pandemias para frente. Então, você pega fundo que entrou na pandemia com 200, 300 milhões em caixa. E você tem um portfólio com 15 empreendimentos. Mesmo que você tenha alguns diferimentos, alguns descontos, algumas inadimplências, algumas empresas que quebrem, você tem caixa para suportar anos de pandemia. Entendeu? Então, esses fundos maiores, eles têm uma versatilidade muito grande com relação a esse tipo de preocupação. Então, aliás, foi a pergunta que mais nos fizeram ali no pico da pandemia, ali ainda em março, né? Que é se o fundo ia quebrar. E eu falei lá atrás, eu não vejo em hipótese nenhuma problema de solvência com o fundo. Eu só falei que tinha um fundo de shopping que me preocupava, porque ele só tinha 400 mil reais em caixa, que é um fundo pequenininho, de um shopping que fica no Rio de Janeiro, mas hoje, mesmo assim, eles conseguiram ali ficar no 0 a 0 e está indo. Possivelmente não vai precisar chamar capital. Possivelmente não vai precisar chamar capital. Mas todos os outros que eu mapeei ali, nenhum deles me passava uma preocupação real e concreta. Tá? Claro, eu fiz uma análise dos fundos, mas que tem alguma liquidez, que tem uma base de cotistas minimamente aderente, né? Eu não fiquei olhando e espezinhando o fundo com 50 cotistas, 100 cotistas, porque isso não interessa para a nossa base nem de assinantes, nem para o mercado em geral. Agora, dos fundos grandes, eu falei, minha preocupação é zero com solvência. Os HGs da vida, os QNEAs da vida, os BTGs da vida, zero de preocupação. Porque esses fundos entraram muito capitalizados. Não porque eles prepararam para a crise, mas não porque já era natural você ter 100 milhões em caixa, entendeu? Não era nada de outro mundo. E muitos deles tinham cotas de fundos imobiliários também. Então, no final do dia, se você ainda quisesse fazer dinheiro, mesmo perdendo um pouco, mas ainda fazer dinheiro vendendo cota, ainda dava, ainda tinha coisa para fazer. Então, nenhuma preocupação. Tá? Aliás, depois de tudo, até o pessoal da Red fez uma colocação que eu achei muito boa. O patrimônio dos fundos dele, do fundo de shopping deles, o patrimônio bilionário, eles precisaram gastar, acho que 1 milhão e poucos reais de aportes que tiveram que fazer nos shoppings em todo esse período de pandemia. Ou seja, mesmo no cenário de estresse, os caras gastaram 1 milhão de um patrimônio de 1 bi, ou seja, nada. Valor muito pequeno. Uhum. E aí, com relação a esses setores todos, né, que eu anotei aqui alguns que a gente sabe
que sofreu mais? Hoteleiro, shoppings, lajes corporativas, agências bancárias. Agências bancárias, na verdade, acho que é um processo, né? Não que tenham sofrido agora. Mas é um processo que talvez sofra pela diminuição cada vez mais das agências, da quantidade de agências e dos bancos digitais, enfim. Talvez... Como é que você vê esses setores aí mais vamos lá, vamos começar de trás para frente. Não só imediatamente, mas... Vamos começar de trás para frente. A agência bancária, ela foi ao contrário, ela foi um porto seguro na crise. Por quê? Porque todo mundo preocupado, vai ter renegociação de aluguel, o locatário pode quebrar, e todo mundo viu que a agência bancária não ia quebrar, e que a princípio não teria renegociação de aluguel. Até o Santander tentou negociar aí, mas deu com a porta na cara, foram 28 liminares indeferidas, né? Indeferidas que falam, não é isso? Não. Isso. É isso. Bom, então o que acontece? Então, os fundos de agência se tornaram portos seguros. O que acontece com o fundo de agência é outro problema, que é a digitalização bancária vou repetir, o enxugamento administrativo. Existem alguns estudos que indicam que a necessidade do trabalho administrativo nos bancos pode impactar mais do que a própria necessidade de redução de espaço de atendimento de agência, porque muitas das vezes uma agência bancária, ela não entra na linha de despesa do banco, ela entra na linha do marketing. Você está numa praça bem localizada da sua cidade, você está numa esquina bem localizada da sua cidade, você está dentro de um shopping center, é mais marketing do que qualquer outra coisa, é presença, é marca, é branding. Então, aí a gente vai ter que saber qual que vai ser o peso do administrativo e não é um prognóstico bom. Por esse motivo e por outro motivo. Como esses contratos foram fechados em 2012, a maioria deles, Banco do Brasil, Santander, Caixa, etc., os aluguéis de lá para cá eles ficaram totalmente desalinhados. Porque os aluguéis fechados lá atrás foram num momento de explosão imobiliária. Entendeu? E de lá para cá a gente teve uma queda, uma subidinha de novo, e agora no meio de uma pandemia. Então, assim, esse prognóstico não é muito bom. Baroni, dá um número. Eu trabalho com um cenário aí de 25% a 40% de possível redução nos aluguéis e espaços desses fundos como um todo, na média. É um cenário base, não estou cravando, não estou querendo fazer previsão. É basicamente um cenário que a gente tem aqui de algumas modelagens que a gente já fez, tá bom? Pois bem, hotel vai sofrer muito ainda, porque o hotel que tem fundo imobiliário, que é basicamente o Hotel Max Invest, XP Hotéis, e o próprio FLNA, que é o Continental Square Faria Lima, são hotéis de negócios, basicamente em São Paulo. Então a cidade parou do ponto de vista de eventos, shows, palestras, congressos. Então o turismo de negócios vai parar. E outra coisa, depois que voltar, você ainda vai ter um problema de malha aérea. Você vai demorar entre 6 meses e 1 ano para regularizar a malha aérea no Brasil de novo. Então, os fundos de hotéis vai demorar um pouco mais. O turismo empresarial pode ser que não volte como estava antes também, né? Porque todo mundo aprendeu que dá para fazer reunião, que dá para trabalhar de Mas forma eu acho que pode. Eu penso ao contrário. Eu penso que quando voltar, as pessoas vão estar sedentas por isso. Eu, pelo menos, estou louco para fazer. Eu fui convidado muitas vezes para lives, mas eu não queria estar fazendo uma live com o Paulo, olhando para a cara do Paulo e para uma câmera. Eu queria estar lá com os 100, 150, 200 juízes, podendo interagir. Eu preferia 1000 vezes pegar um avião e ir para São Paulo para fazer esse evento para vocês, ou seja lá o que for. Claro, teria que ser um evento maior. Então, eu penso ao contrário. Quando a gente tiver... quando eu tiver a oportunidade de ir numa churrascaria e levar meus meninos para brincar no parquinho e eu comer coraçãozinho de frango e picanha lá, e queijo coalho, eu vou querer fazer, não vou... não, eu aprendi que eu posso pedir pela internet. Conversa, eu quero ir lá, entendeu? Então, eu estou falando por mim, mas eu acho que as pessoas vão ser levadas um pouco a isso. Então, eu acho que isso vai demorar um pouco, mas deve se resolver. O bom de tudo isso é que a maioria desses hotéis, para não dizer quase todos, são muito bem localizados. O setor hoteleiro de fundos imobiliários, ele desenvolveu pouco, mas o que desenvolveu muito bem. Só que você vai ter que ter paciência. Esquece renda, vai demorar. Fundos de lajes corporativas é a velha polêmica, né? É a nova polêmica do tal do home office, que, a meu juízo, é um devaneio, né? Porque o home office, ele já existe há muito tempo, ele é uma realidade há muito tempo,
E as pessoas estão confundindo você ser levado ao home office, ser obrigado ao home office, e você ter a possibilidade do home office. O home office ele é uma alternativa, ele é um bônus. Você não pode destruir a cultura empresarial em troca do home office. Se você faz home office, você perde o relacionamento interpessoal, você perde a cultura da empresa, que demorou-se, às vezes, anos para se construir. A Suno tinha toda uma cultura organizacional que estava sendo construída. Você entra em home office, você perde essa cultura. Você tem que reconstruir. E você vai ter que contratar consultoria de novo, você vai ter que reequilibrar as expectativas dessas pessoas de novo, você vai ter que reensinar essas pessoas a se relacionarem, do ponto de vista de cultura organizacional. Então, o home office, ele está sendo muito dito porque a XP resolveu fazer uma sede em São Roque, e aí todo mundo agora acha que todo mundo tem condição de fazer, toda empresa tem condição de fazer o que a XP fez, como se fosse a última bolacha do pacote. Não, é mais outra jogada de marketing. Nada contra. O Itaú fez isso indo para o Jabaquara, o Bradesco fez isso indo para Osasco, Cidade de Deus, a Apple, Microsoft, todo mundo fez isso no passado também. Então, as grandes empresas, as grandes companhias, a Google, sede da Google, então, todas as empresas grandes, elas buscam essas sedes emblemáticas. A XP está no papel dela de fazer isso, está certíssima em fazer, deveria fazer mesmo. Mas a gente não pode falar que ela fazendo isso está acabando com o home office. Então, as pessoas misturaram melancia com melancolia. Então, o que eu tenho para falar de home office é os aluguéis que estavam vindo numa crescente, as revisionais positivas aconteceriam agora em 2020, talvez elas vão empurrar, deslocar para 2021. Aqueles prédios que já estavam mais sofrendo, aqueles prédios Bs, que estavam tentando se recuperar agora, esses podem se arrastar um pouco mais. Mas os ativos bem localizados, os portfólios que estavam mais bem posicionados, eu acredito que eles têm tudo para superar naturalmente, junto com a saída da pandemia. Shopping é a mesma coisa, o comércio eletrônico foi uma alternativa. Entendeu? Você acha que é bonito todo mundo ficar comendo pizza em casa daqui até o último dia da sua vida? Não. Comer pizza em casa é tão bom quanto também você sair com a sua família para comer sua pizza fora. Entendeu? Então as pessoas subverteram. Isso é um erro que eu acho que talvez um psicólogo comportamental, enfim, vai conseguir até explicar melhor do que eu. Mas do ponto de vista de investimento, eu não vejo uma mudança tão agressiva assim. O que a gente tem é um deslocamento de expectativa, que é aquele conceito de trade-off que eu falei mais cedo. Tá certo? Bom, setor de hospital é muito pequeno no Brasil, setor de educação é muito pequeno no Brasil, e por sorte são empresas muito sólidas, que é a Redditor, basicamente Croton e Insper. Então, as três aí que representam boa parte tem o IBMEC também e tal, mas a empresa que, Estácio também tem um pouquinho, mas basicamente são grupos fortes, não é uma escolinha igual a escolinha do meu menino de 5 anos, que eu acho que ela não deve nem voltar e reabrir. Não dá para comparar com uma Croton, então são coisas diferentes, tá? Pelo contrário, eu arrisco dizer que a Croton vai crescer. Eu acho que até esse movimento de ações pode até ser um pouco disso. Por quê? Porque muitas escolas vão fechar e os mais fortes vão sobreviver. Para onde você vai? Eu estava até falando isso para minha esposa, se a escolinha do meu menino mais novo fechar, eu vou ter que pegar do menino mais novo e levar para dar mais velho, que é uma escola mais forte. Então, eu acho que as mais fortes vão ficar mais fortes ainda, você não vai ter vaga para essas escolas. Então, eu tenho essa leitura. Bom, recebíveis imobiliários é risco de crédito. Então, se o Brasil não, eu vou usar um termo bem simples, mas para todo mundo, se o Brasil não despirocar de vez, eu acho que os fundos de recebíveis vão se mostrar muito resilientes, mas se o Brasil aprofundar numa crise de crédito, aí sim os fundos de CRIs podem sentir mais. Então, a gente tem que monitorar os fundos de recebíveis daqui para o fim do ano. Se não começar um processo de quebradeira das empresas, os fundos de recebíveis tendem a se mostrar resilientes, tá? Bom, eu acho que eu cobri tudo, né? Falei tudo? Ficou algum para trás? Faltou, daqueles que eu falei, sim. Um dos que eu tinha comentado seriam lajes, né? Lajes não, de galpões logísticos, que eu não mencionei, mas que foram aí dos que, virou vedete, assim como de agências bancárias, acho que foram os que... só que o galpão logístico virou vedete. Dos que mais se beneficiou. Virou vedete porque o comércio eletrônico, que vai crescer muito, mesmo no cenário pós-pandemia, o comércio eletrônico precisa de uma coisa mágica chamada de last mile, que é última milha, é você estar o mais próximo possível do centro urbano, que é o que a Amazon inventou para o mundo e todo mundo gostou. Eu pedir um celular novo e ele chegar na minha casa amanhã.
entendeu? Só que para isso acontecer, tem que ter um last mile, que tem que ter algum galpão perto para atender essa demanda rápida, né? Aí uma coisa que eu não falei, que está crescendo aí, pelo menos está indicando um crescimento, são as lojas de rua, supermercados especialmente, né? Os Sam's Clubs da vida, os açaís da vida, as atacadistas, os grupos Pão de Açúcar. Essa turma descobriu que dá para desmobilizar patrimônio, assim como os bancos fizeram no passado, dá para eles desmobilizarem aí patrimônio, e você tem também um ativo muito bem localizado dentro da cidade, ou que esteja entre uma cidade e outra, né? Numa ligação entre uma cidade e outra. Esses atacadistas gostam de ficar nessas beiras de estradas, assim, justamente para atender também uma demanda de trânsito ali, né, entre uma cidade e outra, que começou a ganhar atração no mercado aí nessa pandemia. Então, acho que esse é o panorama geral. Joia, para a gente concluir, que o tempo já está no finalzinho, quanto você acha, Baroni, percentualmente, pensando numa carteira diversificada aí para um investidor com perfil moderado, né, não vamos nenhum dos extremos, quanto você acha que ele deve ter em fundos imobiliários aproximadamente? Juro por Deus que essa resposta eu não sei dar. Ainda mais num cenário... Não é isso. Não é isso. Mas... Porque depende muito da pessoa, depende muito da proximidade dela com o produto. Eu poderia dar uma resposta genérica, alguma coisa entre 25% e 50% do patrimônio, mas para alguns 25% pode ser muito pouco, e para outros 50% pode ser muito. Então, eu digo assim, o fundo imobiliário, ele carrega características muito peculiares, e a partir do momento que você entende e se sente aderente, não sinta medo de ter um carrego maior em fundo imobiliário. Não sinta esse desconforto. Tem a sua reserva de emergência, tem a sua reserva de oportunidade, tudo bem, segue a cartilha, mas se você tiver mais carregado em fundo imobiliário, não se sinta desconfortável, não me parece uma aberração da natureza, não me parece, tá? Por quê? Porque o fundo imobiliário, ele carrega duas coisas que são fantásticas do ponto de vista de investimento: proteção de patrimônio e geração de renda. Então, quando você combina esses dois fatores, você tem um produto interessantíssimo. Então, o fundo imobiliário, no final das contas, ele é um produto que te protege num cenário de estresse e gera renda recorrente para te permitir comprar mais nesse cenário. Então, não me parece que se você tiver um percentual maior da sua carteira, você vai sofrer bullying. Especialmente se o foco for realmente a renda, né? Porque a oscilação do preço das cotas passa a fazer menos sentido. A dica maior é não concentre, né? A dica maior é essa. Tenha pelo menos aí... Antes eu falava 10, 15. Nesse cenário de pandemia eu comecei a falar 15, 20. Então não se incomode se você tiver alguma coisa próximo disso. Não, e com os juros baixos da forma como está também, não deixa de ser uma excelente forma não de substituir a renda fixa, mas uma alternativa para rentabilizar um pouco melhor a carteira. E aí uma última pergunta, assim, tem muitas aqui que o pessoal fez, infelizmente nunca dá tempo de responder todas, de fazer todas as perguntas. Mas se você puder falar, qual seria um fundo que, assim, para você é o seu queridinho, aquele que pô, esse aqui é um cara que é de qualidade e que esse eu tenho na minha carteira? Esse é o tipo, essa pergunta me fazem muito e eu sempre corro dessa pergunta, porque é a mesma coisa quando alguém me pergunta qual é o carro que você mais gosta, entendeu? Porque se eu falo o fundo, as pessoas vão associar esse fundo ao Baroni, e eu vou ficar estigmatizado com isso pro resto da vida. Então, o melhor fundo é aquele que você diversifica. Então, pensa na sua carteira como um grande fundo seu, entendeu? Porque se eu falar agora, Baroni, tem fundos que você consegue estudar melhor os relatórios dos fundos do Credit Suisse são ótimos, melhoraram muito, os relatórios dos fundos do Kinea são ótimos. Então, assim, dá para você estudar, os relatórios dos fundos da 20 está melhorando muito. Então, assim, dá para você estudar muito bem. Fundos de fundos, os relatórios da Mogno são ótimos, da RBR são ótimos, da Red, os fundos da Red são ótimos, eles dão uma aula de macroeconomia. Então, assim, eu acho que o mais importante é... Porque se eu falo um fundo para você, eu acho que eu vou mais te atrapalhar do que te ajudar. Confie no... Agora sim, esqueçam Baroni, Suno, analista. Confie no professor Baroni, no professor. Não busque essa resposta, porque você não vai encontrar. Não vai encontrar, você não vai encontrar o melhor fundo imobiliário. Porque se existisse o melhor, que eu investiria 100% nele e esqueceria o resto. Entendeu? Não existe isso, tá bom? Olha, eu queria também dar um recado que parece que o pessoal da Suno vai colocar aí para vocês uma promoção, acho que parece que uma assinatura aí de R$1
R$1, apenas R$1 por 30 dias. E não é pegadinha, viu? Vai colocar o link aí para vocês. Vocês vão assinar por R$1 o Suno Premium, que é uma assinatura excelente, né? Que é a que tem acesso a praticamente todas as plataformas aí de investimentos nossas, né? Fundos imobiliários, ações, fundos de investimento. E depois de 30 dias acaba. Se você quiser fazer a renovação, não é automática, não tem pegadinha, ninguém vai pegar os dados do seu cartão de crédito e já fazer uma assinatura. Aí, se você quiser renovar, espontaneamente você pode renovar e já com 20% de desconto também nessa parceria que a gente fez com vocês aí. Então, vale a pena por R$1 para vocês pelo menos conhecerem o formato dos relatórios, a nossa plataforma de área logada de clientes. É isso aí. É só era isso que eu ia te lembrar aqui, né? Falar. Exatamente. Então a Suno está disponibilizando aí por R$1 30 dias de degustação, né? Da assinatura premium deles, que dá acesso a vários relatórios. Uma coisa que fizeram questão, né, Baroni, de frisar é isso. A renovação não é automática, então, assim, se não tem pegadinha. Nosso associado só vai renovar se ele realmente quiser. E depois, para quem gostar, as assinaturas com 20% de desconto. É isso aí. É isso aí, Baroni. Agradeço mais uma vez Obrigado a presença vocês. aí, você disponibilizar o seu tempo, foram aí quase 1h20 de live, você aí à nossa disposição. Só temos a agradecer e parabéns, né, pelo seu trabalho. Você tem uma legião de seguidores, pelo menos entre os magistrados. Todo mundo fala do professor Baroni, todo mundo segue os relatórios de fundos imobiliários da Suno, né? E isso nada mais é do que reconhecimento de um excelente trabalho. Parabéns. Obrigado. Obrigado, sempre à disposição. Um forte abraço para vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. E a todos que estão assistindo, então, muito obrigado mais uma vez. Semana que vem a gente tem mais uma live, a gente volta. Mas todo o contato vai ser fornecido ali pelos grupos. Um abração para todo mundo. Obrigado, Baroni, mais uma vez.